Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa obra que bota o dedo na ferida da educação brasileira. Ensino Médio Integrado, Concepção e Contradições. A proposta do livro é bem ousada, viu? Acabar com uma divisão histórica que sempre separou o conhecimento teórico do prático. Uma divisão que, no fim das contas, só aprofunda as desigualdades sociais. E para começar, vamos com a pergunta que o livro levanta e que é o centro de tudo. O que acontece quando uma escola decide que uns estão ali para pensar e outros só para fazer? É essa separação que dá o pontapé inicial para toda a nossa discussão de hoje. Para a gente entender o tamanho do problema, a gente precisa dar um passo atrás e olhar para a história. A educação no Brasil, tradicionalmente, sempre teve dois caminhos bem diferentes. De um lado, aquela formação chamada de propedêutica, sabe? Voltada para a elite, para quem ia para a universidade. E do outro, uma formação pensada estritamente para o mercado de trabalho. Então, o cenário era esse. De um lado, a formação acadêmica, com foco total na teoria, o passaporte para a universidade. Do outro, o ensino técnico, visto como aquele caminho mais rápido para arrumar um emprego. Só que aí vem o grande problema, né? Esses dois caminhos simplesmente não se conversavam. E o resultado disso? A gente não formava só estudantes diferentes. A gente já começava a criar cidadãos com futuros e oportunidades totalmente desiguais, desde a largada. E é justamente para tentar demolir essa parede que surge a proposta do ensino médio integrado. E a sacada aqui não é só, sabe, pegar as duas coisas e colocar na mesma sala. É criar algo completamente novo, uma terceira via. Tá, mas afinal, o que é esse tal de ensino médio integrado? A definição é super importante para a gente não se confundir. Não se trata só de ter aula de português de manhã e, sei lá, de mecânica à tarde. A inspiração vem da ideia de uma escola unitária, e o objetivo é que o conhecimento geral e o conhecimento técnico se misturem de um jeito que um transforme o outro. Eles têm que virar uma coisa só, uma nova substância educacional. E para essa ideia ficar bem mais clara, os autores do livro usam uma analogia que, olha, é sensacional. Vamos pensar um pouquinho em cozinha. Essa analogia ajuda a gente a separar duas palavras que parecem iguais, mas não são: articular e integrar. Pensa assim, articular é como misturar óleo e água. Você chacoalha, eles até ficam juntos por um tempo, mas logo se separam. Cada um continua sendo o que era. Agora, integrar é fazer um bolo. Você pega farinha, ovos, açúcar, mistura tudo, leva para o forno e pronto. Você não tem mais os ingredientes separados, você tem uma coisa totalmente nova. Você tem um bolo. É essa transformação, essa química que o ensino médio integrado busca. Vamos ver um exemplo prático para isso ficar mais concreto. Num curso de agropecuária integrado, quando se estuda o solo, não é só para aprender a técnica de plantio. O estudante também entende a química que faz aquele solo ser fértil, discute o impacto social do agronegócio na região e conhece a história da tecnologia no campo. Deu para sacar? A técnica, a ciência, a sociedade, a cultura, tudo isso está amarrado formando um conhecimento muito mais completo e poderoso. Ok, mas se a integração é o bolo, qual que é o fermento? O que faz essa massa toda crescer? É aqui que entra o conceito-chave de tudo isso. Entender o trabalho como um princípio educativo. E olha, muito cuidado aqui. Quando a gente fala trabalho, não é só emprego ou carteira assinada. É muito mais que isso. É a ação humana de transformar a natureza, de criar o mundo ao nosso redor, de criar a nossa própria existência. A ideia é que, quando a gente produz alguma coisa, a gente também está produzindo conhecimento, cultura e a gente está se transformando. A educação que parte daí vira uma ferramenta de emancipação, e não só um carimbo no currículo. Para isso ficar ainda mais claro, a analogia do artesão é, nossa, perfeita. Pensa num operário, numa linha de montagem. Ele passa o dia inteiro apertando o mesmo parafuso. Ele não sabe de onde veio a peça, para onde vai o carro, ele só faz aquela tarefa. Agora pensa num artesão. Ele imagina a peça, escolhe a matéria-prima, ele constrói, dá o acabamento. Ele entende o processo do começo ao fim. O objetivo do ensino médio integrado é justamente formar esses artesãos contemporâneos, profissionais que não só sabem o que fazer, mas entendem por que estão fazendo. Trazendo para um exemplo mais atual, um curso de informática integrado. O estudante não vai aprender só a escrever código. Ele vai estudar os princípios da matemática, da física, que fazem aquele código rodar. Vai debater o impacto das redes sociais na política, na democracia, vai refletir sobre ética, sobre privacidade de dados. No fim das contas, a ideia é formar um criador de tecnologia que seja consciente e não só um digitador de código. Bom, tudo isso é lindo no papel, né? É uma visão muito inspiradora, mas o livro não se chama Concepção e Contradições à toa, porque na vida real, na prática, a coisa é sempre bem mais complicada.
Para colocar um modelo desses de pé em todo o país, olha, os obstáculos são gigantescos. Primeiro, tem que desmontar uma cultura de décadas de educação dividida. Depois, tem que redesenhar os currículos do zero. Precisa investir, e investir pesado, na formação dos professores. E talvez o mais complicado de tudo é preciso ter uma vontade política que não mude a cada 4 anos, a cada eleição. E tem uma citação no livro que resume isso de forma brilhante. A ideia central é que essa mudança não vem de cima para baixo, só com uma lei. Ela precisa de um compromisso real do Estado, da sociedade inteira e principalmente de cada escola, de cada sistema de ensino. É uma construção coletiva que envolve todo mundo. Então, no fim das contas, o ponto central é este. O ensino médio integrado não é só uma mudancinha no currículo. É uma aposta filosófica. É a gente apostar que o papel da escola não é dividir as pessoas, formando trabalhadores de um lado e pensadores do outro. O papel da escola é formar cidadãos por inteiro, pessoas capazes de entender o mundo e, mais importante, de agir para transformá-lo com consciência crítica. E para fechar, fica uma provocação para a gente pensar. Se a gente começar a juntar o pensar com o fazer lá dentro dos muros da escola, será que esse não seria o primeiro grande passo para a gente construir, enfim, uma sociedade com menos divisões aqui fora? Fica aí a reflexão.